Para a gente começar falando, né, Rafael, para a gente começar falando de coisa boa, vamos falar um pouquinho sobre o jogo de ontem. O Flamengo conseguiu uma boa vitória, né? Vitória, jogo de 6 pontos, não tem essa de avaliar talvez o desempenho tanto assim. É avaliar o resultado. Depois de 2 jogos, né, perdendo, o Flamengo sendo eliminado da Copa do Brasil, eu acho que nada melhor como resposta à torcida, que fez uma enorme festa, compareceu ao Maracanã e incentivou o time durante os 90 minutos. Eu acho que nada melhor do que uma vitória para meio que afastar talvez essa crise que vinha começando a se instaurar dentro do clube. Vitória essa principalmente contra o atual líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro, uma equipe que vinha sim surpreendendo muito com os seus jogos, mas que ontem particularmente não me surpreendeu muito, Rafael. Apesar deles terem até tido certo domínio do jogo em dados momentos, era um falso domínio, onde não ofereciam muitos perigos ao Flamengo, que se defendeu bem e conseguiu os 3 pontos, ou melhor, 6 pontos na tabela, que são de suma importância. Queria saber de você o que você achou desse jogo e se teve alguns destaques positivos para a gente trazer para essa análise inicial da nossa live. Como você bem falou, né, cara, a gente tem que começar falando do resultado. E aí, na hora de falar sobre o jogo, a gente tem que falar que esse jogo precisava ser ganho, né? Era talvez era a nossa última trincheira para a gente tentar ser campeão brasileiro ainda. Se o Atlético ganhasse da gente e ultrapassasse essa trincheira, fatalmente a gente estaria derrotado. Vitória importante. Talvez não tenha sido aquela vitória convincente ou aquela vitória que dá gosto de ver, mas a importância dela é muito grande. E como você falou, cara, o Atlético, eu não sei se eu tinha azar, mas eu vi muitos jogos do Atlético, muitas dessas vitórias do Atlético acontecendo não de maneira acachapante, não aquele jogo vencido com muita autoridade pelo Atlético. Eu vi muitos jogos amarrados e tal, então, assim como eu achava que o Flamengo não estava bem, eu também não esperava um Atlético tão convincente. Eu acho que meio que foi isso que aconteceu ontem. Ontem nós passamos talvez a usar o veneno, a estratégia que os outros usaram muito contra a gente, né? O Flamengo foi um time, e a gente criticou muito isso aqui, né, cara? Um time que muitas vezes não sabia sair de uma retranca. Isso aconteceu de maneira muito clara no jogo do Cuiabá. O Flamengo encontrava um time bem postado atrás e não conseguia vencer de jeito nenhum. Ficava um jogo chato, ficava um jogo... E nós aqui cobramos que o Flamengo tivesse essa capacidade de vencer um time que jogava com as linhas baixas, muito, muito defensivo. E foi o que o Atlético encontrou ontem, sobretudo depois do gol do Flamengo. E aí ficou nítido também uma certa incapacidade deles. O Cuca ainda tentou mexer, tirou alguns jogadores de meio campo, tirou o Nacho, mas o Atlético também não conseguiu apresentar tanto perigo ao Flamengo. E logo o Flamengo, que vinha sendo um time que a gente apontava aqui, desorganizado defensivamente. Agora eu quero lembrar uma coisa também, né? O Atlético tem um histórico de, eventualmente, quando precisa dar aquele gás final, dar uma amarelada. O Cuca, eu achei que ele saiu do jogo um pouco descontrolado emocionalmente, tá? Daqui para frente, a gente vai enxergar como essa derrota bateu no nosso adversário. O Flamengo tem uma sequência difícil pela frente. Quem olhou a tabela do Flamengo sabe que o Flamengo tem uma sequência de jogos de 72 horas muito difícil, muito difícil. Manter 100% de vitórias com jogos de segunda, quinta, domingo, jogos com 72 horas. As próximas semanas do Flamengo, as 2 semanas vão ser muito difíceis, mas a questão é que são 6 pontos e talvez seja não só os 6 pontos, mas colocar uma pressão do outro lado. Uma pressão nos ombros de talvez quem não consiga suportar tão bem essa pressão.
Será que aquilo que aconteceu no final de jogo não foi um certo descontrole emocional? A CBF está tentando mudar a data dos jogos do Atlético Mineiro contra o Palmeiras e contra o Atlético Paranaense. Por quê? Estão tentando colocar o jogo do Atlético Paranaense e Atlético Mineiro na semana que antecede o jogo da final da Sul-Americana. Então, muito provavelmente, o Atlético vai poupar seus jogadores para essa partida. Enquanto eles estão tentando fazer a mesma coisa para Palmeiras e Atlético Mineiro, antecedendo a partida da Libertadores, ou seja, o Palmeiras muito provavelmente também iria poupar alguns jogadores para esse confronto. E se não fosse poupar, poderia ser um risco até para o próprio Palmeiras perder algum atleta para a final da Libertadores. E aí a CBF está tentando empurrar isso goela abaixo das pessoas. O Pedro Barreto trouxe essa informação hoje. Eu até tinha visto assim, por alto, mas analisando friamente, eu dou até mérito agora e crédito ao amigo do chat que ficou trocando uma ideia comigo hoje mais cedo, na live que eu fiz no meu canal, falando sobre isso, que realmente está havendo uma manipulação para favorecimento do Atlético Mineiro. E pensando desse modo, eu confesso, eu começo a achar que eles estão manipulando as coisas para tentar facilitar a vida do Atlético Mineiro para levar esse título brasileiro, cara, e para não deixar o Flamengo ser campeão. Porque ele foi o Diego, isso aí, Diego, obrigado, cara. Boa, valeu, obrigado. E vai ser na data FIFA, tá? E vai ser na data FIFA, Rafael. Ou seja, vão ter jogadores a menos por conta das convocações. E a gente sabe que do Atlético Mineiro são poucos os convocáveis, né? Então, assim, estão começando a mexer os pauzinhos para favorecer o Atlético Mineiro. E sabendo disso tudo, eu confesso, já começo a achar que a CBF está fazendo de propósito. Eu acho que tem alguma coisa aí errada mesmo, cara. Tá, vamos lá, me ajuda a entender. O Atlético tem um jogo marcado contra o Atlético Paranaense, né? Paranaense contra Mineiro, dia 16 de novembro. Exato. Adiar esse jogo? Eu acho que sim. Isso é data FIFA, cara. Isso é data FIFA. É 11 e 16. Isso é data FIFA. O Atlético tem o Alonso, do Paraguai, tem o Savarino, tem mais qual jogador só que assim, esse do dia 16 aí é o que vai ao encontro do jogo que antecede o dia 20, que é a final da Sul-Americana. Eu acho que se já está assim... eles estão antecipando esse jogo. Pelo que parece. Tá. Entendi. Anteciparam o jogo. O do Bahia foi adiado. Caraca, cara, que doideira. Tá. Entendi. Na verdade, eles fizeram uma troca, né? Exatamente. Eles iriam pegar o Atlético Paranaense lá na frente e vão pegar o Bahia antes. E aí provavelmente vão pegar o time reserva do Paranaense, que vai estar... Agora eu consegui entender. Cara, assim, eu não tinha entendido muito bem, ainda está um pouco confuso na minha cabeça. Mas eu sei que eles estão fazendo de tudo para favorecer o Atlético Mineiro. Ó. O do Bahia foi para o dia 2 de dezembro. Entendi. Não, perfeito. Agora, queria até agradecer a galera do chat. Não estava sabendo disso, até abri a tabela do Atlético aqui rapidinho. Então, o que eles fizeram? Eles trocaram um jogo para o Atlético pegar um time que vai jogar uma final de Copa 3, 4 dias depois. E aí a tendência, como o Atlético Paranaense vem fazendo mesmo, seria que o Atlético Paranaense enfrentasse um time inteiramente reserva, até como a gente enfrentou, tá? A gente enfrentou um time do Atlético Paranaense bem diferente do time titular, por exemplo, que ganhou a gente na Copa do Brasil. Cara, eu ainda não vi a justificativa, mas é assustador, cara. É assustador porque é impossível não saberem isso quando você mexe na tabela. Quando você mexe na tabela, você sabe. A final da Libertadores é dia 27, a final da Sula é uma semana antes. Então, quando você coloca o Atlético Paranaense para jogar contra o Atlético às vésperas do dia 20, você sabe que o Atlético vai pegar um time reserva, o Atlético Mineiro. A Beatriz Fernandes mandou um superchat para a gente aqui há um tempinho atrás. Ela falou o seguinte, hashtag Carlos Carvalhal para 2022. E ela está dizendo isso pelo seguinte, Rafael,
porque Carvalhal fala após ter nome ventilado como suposto substituto do Renato Gaúcho. E ele falou o seguinte, cadê aqui? Deixa eu ver. Na verdade, eu não estou achando aqui o trecho exatamente. Deixa eu ver se é esse aqui. Tinha um acordo praticamente firmado com o Flamengo. Isso é público. E a opção de assinar com o Braga não teve a ver com razões de ordem financeira, mas sim por estarmos a viver uma pandemia. O interesse de um clube que é um dos maiores do mundo, sendo verdade, deixa-me muito orgulhoso e é uma recompensa pelo nosso trabalho. Não sei o dia de amanhã. E parafraseando Jorge Jesus, todos os treinadores têm a mala pronta. Será que Carlos Carvalhal deixou aí aberta a possibilidade de vir treinar o Mengão? Agora cabe o Flamengo definir se é o foco ou não, né, Rafael? Porque tem muito nome aí que o pessoal gosta de falar, mas chega aqui na hora torcer para não virar um Domi, né? Porque o Domi também, todo mundo se ficou doido e chegou na hora, não deu em nada. Muita gente falando, vale a pena esperar o Mister ou vai de Carvalhal? Fica a dúvida. E aí, espera o Mister, que também pode ser que nunca aconteça? Ou vai de Carvalhal? Assim, é a dúvida cruel, né, irmão? Cara, eu vi, né? Você me mandou mais cedo essa. Eu fiquei pensando, cara, será que esse cara deu uma cavadinha? Será que ele deu uma cavada? Porque aí eu tô nessas aspas aí que você leu, né? A opção de assinar com o Braga não teve a ver com razões de ordem financeira, mas sim por estarmos a viver uma pandemia. Então, o que eu acho que ele quis dizer aí? Primeiro, que ele gostou da proposta do Flamengo do ponto de vista financeiro, mas ele quis dizer o seguinte, olha, havia uma variável nessa equação aí, que é a pandemia. Você tira a pandemia, eu quero estar no Flamengo. Me parece, tá? A pandemia não acabou, infelizmente, quando vai acabar a gente não sabe, mas ela se arrefeceu bem. Hoje o Carvalhal deve estar vacinado e tal, hoje morre menos gente. Então, para mim, ele deixou isso bem claro. O Carlos Carvalhal, salvo engano, ele tem contrato também até o meio da temporada do ano que vem, não é isso? Que é o final da deles, né? Eu acho que o contrato dele vai até o meio de 22. Geralmente, esses treinadores aí, eles são acostumados a fazerem contratos de 1 ano. Pois é. O Carvalhal, ele estava para chegar no Flamengo quando chegou o Domi, não é isso? ele estava no Rio Ave, Isso. mas ele não veio, né? Foi um dos técnicos que se comentaram muito e tal. Ele também teve aquele outro lá, o Leonardo Jardim, e teve um tal de Marco de alguma coisa, não era Marco? Eu acho que era não sei o que, era Marco alguma coisa, eu esqueci agora. Tinha um outro também, além do Domi, esse aí. Eu não lembro agora o nome dele. O pessoal do chat com certeza vai lembrar. Tá. Então, a questão de falar o seguinte, mas espera o Jorge Jesus ou... Cara, boa. O contrato dos dois é o mesmo, cara. O contrato dos dois é o mesmo. Jorge Jesus também tem contrato até a metade do ano que vem. Que foi quando ele chegou no Flamengo exatamente no meio do ano. Então, o Carlos Carvalhal viria agora, aí porque ele não está bem no Braga, o Flamengo vai pagar a multa rescisória, alguma coisa assim. Então, eu não sei se o Carlos Carvalhal chegaria para a pré-temporada. Ou até agora, não sei o que está passando na cabeça dos dirigentes, mas eu acho que é um plano para o ano que vem. Acho que precisa, né? Eu acho que já está muito formado, talvez até na cabeça da diretoria do Flamengo, que o Flamengo precisa de um técnico europeu. Que pelo menos, e principalmente no Brasil, tá? Em solo brasileiro. Falando dos nomes aí, Renato Gaúcho, Rogério Ceni, Cuca, são técnicos que não vão entregar aquele futebol que a gente precisa. Davi Luiz participou de treino com o Flamengo, mas não deve atuar na terça-feira agora contra o Atlético Paranaense. A expectativa é que ele esteja à disposição na partida contra o Atlético Goianiense, já que o jogo contra o Atlético Paranaense é fora de casa, também é gramado sintético, que eu não vejo por que ser um empecilho,
mas o Flamengo julga por ser, quer dar uma segurada e colocá-lo à disposição apenas na sexta-feira contra o Atlético Goianiense no Maracanã. Dos males, o menos pior. Temos uma expectativa para a volta de Davi Luiz, né, Rafael? Eu acho que o departamento médico, depois de toda essa saraivada de críticas que recebeu, está com medo de se precipitar na volta do Davi Luiz. Não sei se o jogador que está em condições de jogar na grama natural não estaria em condições de jogar na grama sintética. Isso aí é algo que me causa uma certa estranheza, mas eu acho que nesse caso vale a pena a precaução, sobretudo pelo que aconteceu, né? Pelo menos algumas notícias foram veiculadas aí, que o Davi Luiz teria o seu início no Flamengo levemente apressado, o que aumentou o risco de lesão, e acabou que nós jogamos 2 jogos com o Davi Luiz, mas na verdade foi um jogo e uns poucos minutos, né? Então eu acho que essa prudência ela tem que acontecer, até porque eu não sei, cara, qual é a confiança hoje que a gente tem no departamento médico, sobretudo do erro no diagnóstico da lesão do Pedro. Então, eu acho que está todo mundo com uma certa desconfiança, talvez até a comissão técnica com uma certa desconfiança do departamento médico, e aí nós vamos segurar o Davi Luiz, mas não sei, cara, se ele está bem, por que não jogar alguns minutos contra o Atlético Paranaense, até pensando na recuperação do jogador, que seja meia hora, que seja 15 minutos, mas pelo menos tivemos uma boa atuação da zaga no último jogo. Quanto tempo vai durar essa boa fase do Léo Pereira, que tem exatos 90 minutos, né? Ele tem uma boa fase que durou 90 minutos, espero que continue, seja longa, mas o Davi Luiz é muito importante, cara, e a gente vai enfrentar uma sequência de jogos duríssima, cara. Você estava falando de calendário, eu até abri um calendário do Flamengo e é assustador. O Flamengo joga na terça, na sexta, na segunda, na quinta e no domingo. Jogos de 72 em 72 horas, alguns com até menos de 72 horas. Então, quem você tiver é muito importante, porque nem se fosse o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, eles poderiam jogar essa sequência todos. O Gustavo Henrique nem jogava e há pouco tempo machucou. Seria muito bom, né, o Rafael, que o Gabigol pudesse voltar a marcar justamente na próxima partida e que ele continue marcando até o final do ano, porque é um jogador que é importante para o Flamengo, é um jogador que quando temos os desfalques, por exemplo, o amigo aí recordou que o Bruno Henrique tomou o 3º cartão amarelo ontem, não joga. Então, cada jogador a menos que a gente tem, já sem o Arrascaeta, sem o Bruno Henrique agora, cada jogador a menos que a gente tem é a necessidade dos nossos grandes atletas de aparecerem, como o próprio Gabigol, para estar fazendo a parte dele e estar conseguindo trazer para a gente aí esses 3 pontos. Então, a falta de um golzinho para o Gabigol realmente é algo que não está incomodando, não acredito, apenas o torcedor. O Gabigol também está frustrado. Atacante vive de gol, né, o Rafael? Então, para o Gabigol deve estar sendo um momento muito delicado também no Flamengo, para ele poder voltar a marcar os gols, né? Então, espero que ele volte a marcar gols o quanto antes. Eu espero que ele volte a marcar gols e que esses gols sejam reflexos de uma boa atuação. Porque durante alguns jogos, principalmente no começo desse jejum, o Gabigol foi um jogador que conseguiu contribuir muito para o time, cara, dando assistência, tendo uma boa movimentação. Então, o gol, ele precisa do gol até do ponto de vista pessoal, mas ele precisa voltar a jogar bem, cara. Porque ele precisa entregar consistência. E aí, Cleitinho, eu quero falar, e pegando esse gancho do amigo aí que lembrou que o BH tá fora, inteligência. O que aconteceu nos últimos jogos, e a gente aqui criticou, todo mundo criticou, a galera do chat e tal. Gabigol saía muito da área,
e abrir um espaço que normalmente era ocupado pelo Arrascaeta, que pisava na área, e principalmente pelo Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um atacante que invade a área toda vez que o Gabigol sai, atrai a marcação, cria esse vazio, o Bruno Henrique sabe ocupar esse espaço e fazer gols. O Bruno Henrique é um artilheiro. O Gabigol não vai ter no próximo jogo, é Atlético Paranaense. Não vai ter Bruno Henrique para pisar na área. Acredito que a substituição natural seja o Michael, que é um jogador de outra característica, de jogo e física. Não adianta o Gabigol puxar e querer cruzar no segundo pau para o Michael. O Michael vai ter mais dificuldade de cabeceio do que o Bruno Henrique por questões físicas. E o Flamengo não vai ter o Arrascaeta, que é esse meia que pisa na área. Independente de quem jogar, vamos dizer assim, com a 10 ali, né? Aquele jogador que faz aquela função centralizada. O Andréas fez várias vezes essa função e não demonstrou ter a mesma característica que o Arrascaeta, que é invadir a área, ter essa questão de pisar na área, essa sede de fazer o gol. Não teve. Michael não tem. Everton Ribeiro jogando centralizado. Não tem. Então, que o Gabigol e o Renato entendam isso. O Gabigol fora da área é muito útil se você tem alguém ali que tem esse ímpeto de ocupar aquele espaço e fazer o gol. Eu acho que esse jogo do Atlético Paranaense, principalmente a depender da formação que a gente tiver, eu acho que é hora do Gabigol se reinventar, vamos dizer assim, não abandonar, mas calibrar esse jogo de sair muito da área, sobretudo para o lado esquerdo de ataque, e tentar flutuar ali um pouco mais próximo da área, ocupar esse espaço próximo da área, porque ele vai ser o cara que vai estar ali. Eventualmente o Michael vai conseguir uma jogada, alguns dribles, e o Gabigol vai ter que estar na área para finalizar. Então o Gabigol recuperar um pouco isso do centroavante, é óbvio que ele não vai jogar como Pedro, ele não vai jogar cabeceando naquela disputa física dentro da área, não é característica dele, mas que ele ocupe uma parte do campo que faça sentido em relação à escalação que a gente tiver. Para fechar, então, os temas da nossa noite, Rafael, vamos falar um pouquinho sobre o Ramon, né? Que você, no início da nossa live, falou que ele foi muito bem no jogo de ontem, comentou também sobre o jogo do Palmeiras, que ele também foi muito bem. E a gente pode falar, então, sobre o nosso xodó, né? Que é o Ramon, um jogador que era muito pedido pela torcida e que a gente torce e espera para que ele tenha mais oportunidades e tome a vaga de reserva imediata do Felipe Luiz, do René. Mas o que acontece é que depois do Natan, o Bragantino volta a mirar outro atleta do Flamengo, e esse atleta é justamente o Ramon. Serol está na mira e sondado pelo Bragantino. E aí vou te falar um bagulho, Rafael. Se o Flamengo perder o Ramon, mas manter o René, eu vou ficar revoltado, irmão. Revoltado, de verdade. Porque você manter um atleta que já não consegue entregar para você nada há muito tempo e liberar mais um jogador promissor da mesma forma que foi feito com o Natan, eu acho extremamente desnecessário e também pouco assim assertivo por parte do planejamento da diretoria. Eu acho que para esse final de temporada, esse resto de campeonato que a gente tem pela frente, o Flamengo deveria apostar no Ramon quando não tiver o Felipe Luiz. Queria saber a sua opinião também. Eu concordo muito com você e eu acho que se em algum momento a venda do Ramon fez sentido, foi quando ele era o terceiro reserva. Falar em vender o Ramon agora, não sei qual é a proposta, tá? Não sei se é uma proposta milionária, não sei se seria muito diferente dos 3 milhões que eles pagaram no Natan, provavelmente um pouco maior, mas nada estratosférico. Então, a questão que me parece se desenhar é a seguinte: o René já era um jogador que fez muito pelo Flamengo, a gente agradece, mas o ciclo dele parecia estar chegando ao fim. Agora, ele parece ser
o terceiro reserva do Flamengo. Eu não sei se o Felipe Luiz joga contra o Atlético Paranaense, mas a se confirmar um novo jogo do Ramon, o René seria o terceiro lateral e o Ramon seria o substituto imediato e se tornaria um jogador muito importante, até porque o Felipe Luiz tem uma boa sequência de jogos, mas não vamos nos esquecer que é um jogador da geração 85. É um jogador que vai ter um pouco mais de dificuldade para jogar todos os jogos, em relação ao Arão, em relação ao Andrés, que são jogadores mais jovens. Então, esse seria o momento para vender o Ramon se fosse uma proposta totalmente irrecusável. Como já chegou por outros jogadores, como chegou para o Muniz, como chegou em algum momento para o Paquetá, chegou para todos os jogadores do Flamengo. Não me parece que é o que o Bragantino espera fazer. O Bragantino espera encontrar um bom preço no mercado aqui, né? A Red Bull faz negócio. O futebol deles é negócio, não tem a ver com torcida, não tem tanto a ver com paixão. Trazer um jogador, esperar um pouco do amadurecimento natural desse jogador e fazer uma revenda do jogador. Então, do ponto de vista financeiro. Então, não imagino que eles façam uma proposta muito, muito relevante. Então, acho que, como você falou, acho que não seria inteligente e acho que não seria coerente. Nós vamos vender um jogador que é o reserva imediato e é um cara que nós vamos precisar muitas vezes? Acredito que não. Sinceramente, acho que a diretoria do Flamengo nem cogita isso. Da mesma forma que o Mateuzinho se tornou o reserva imediato do Isla e muita gente queria ele como titular, a gente tem que aproveitar o máximo do Felipe Luiz, que tem de passagem pelo Flamengo, que daqui a pouco está acabando, tá, pessoal? Talvez ele tenha só mais a próxima renovação, mais um ano de contrato. Tem que aproveitar esse momento para estar dando ao Ramon mais oportunidades para estar ao lado do Felipe Luiz. Quem sabe, vindo um treinador de fora, tá dando uma atenção maior ao Ramon e está lapidando ainda mais essa nossa joia, que é um grande jogador e que tem muito a acrescentar. Assim como o Mateuzinho fez quando aconteceu o quê, Rafael? Ganhou uma sequência de jogos. Parece que só jogou quando não tinha ninguém. Então, assim, para o Ramon, precisava acontecer uma catástrofe. Agora ficou claro que não precisa de catástrofe. O moleque é bom de bola. Bota ele para jogar, pô. Ele vai errar? Ele vai errar. A gente vai vir e vai meter ele a... Vai meter ele a... Porque o torcedor é assim. Mas no jogo seguinte a gente quer Ramon de novo, pô. A gente quer o Ramon de novo. Sabe por quê? Porque a gente não vai queimar o moleque, não. A gente sabe do potencial dele, a gente sabe da qualidade dele e quer ver mais disso. Quer ver mais disso. Não é à toa que é um atleta que tá em 2 jogos muito decisivos contra equipes top 3 do Brasil, ao lado do Flamengo. Jogou bem contra o Atlético, conseguiu anular um dos melhores ataques do campeonato, que é o Atlético Mineiro, e jogou bem contra o Palmeiras também. Então, está na hora de dar oportunidade a ele, porque senão a gente vai continuar vivendo do René, e por mais que o René faça um jogo bom ali, a gente sabe que ele vai entregar em algum momento. Vamos dar chance para quem é da base, vamos dar chance para quem é cria. E o Serol é cria, porra. Serol é cria nosso. Então vamos dar oportunidade para o cria. Bota ele para jogar. Próximo jogo agora contra o Atlético Paranaense. Vou ser franco com você, Rafael. Ramon de novo. Ah, mas já é o sintético. Ramon de novo. É o Ramon de novo que tem que jogar. Ah, mas e o Felipe Luiz não volta? Não tenho nenhuma atualização do Felipe Luiz desde essa última aí que ele saiu lesionado, com panturrilho, o Diego Ribas também. Ramon de novo. Bota o moleque para jogar. Terça-feira, vai jogar. Aí, sexta-feira, o Felipe Luiz joga. Ramon, vem cá. Senta aqui, ó. Assiste esse homem aí jogar. Segundo tempo, 60 minutos. Vem, Ramon. Felipe Luiz, vem. É começar a trabalhar para o Ramon jogar. É o Ramon que tem que começar a ter essa condição de ser o reserva imediato do Felipe Luiz. A partir desse momento, sabe o que vai acontecer? Um jogo, 2, 3. Sabe o que vai acontecer também, Rafael? Renato, finalmente, sabe o que é isso? Apoio da torcida. Uma simples movimentação ganha o apoio da torcida. Lembra como é que a gente começou apoiando o Renato? Não foi pelas goleadas, não. Recuperou o Michael. Parou de tomar gol. Não foi pelos feitos da equipe fazendo gol, goleada atrás de goleada. Também foi, mas teve outras. Recuperou o Michael,
O Vitinho é um novo jogador. Léo Pereira, caramba, não é tão ruim. O Gustavo Henrique... Arão de volante. Arão de volante. Arão de volante. É isso. Às vezes é simples o técnico ganhar a torcida. O momento agora do Renato é reconquistar o torcedor. Para você reconquistar o torcedor, Renato, bota o Ramon. Bota o Ramon e ponto. Já é uma coisa que a torcida vem pedindo pelo menos uns 2 anos. Bota o Ramon. Bota o cara. Igual o João Gomes. Tem uma oportunidade? Bota o João Gomes, cara. Vai para a base, vai para quem a torcida abraça. Não que a torcida não abrace os outros, mas a torcida se amarra nesses garotos, cara. A torcida é maluca nesses garotos. Sabe por quê? Porque daqui a pouco o garoto vai embora e a torcida vai ficar, putz, nem aproveitou direito. É igual na época do Vinícius Júnior. Eu odiava quando o Vinícius Júnior ficava no banco, porque eu sabia que ele ia entrar em algum momento. Bota o Vinícius Júnior. Quando botou, o moleque destruiu e foi embora. A gente tá com saudade até hoje. Tá aí jogando pra agora no Real Madrid. Então, assim, bota o Ramon. Resumo da live. Bota o Ramon. E ponto, Rafael. Bota o cara pra jogar, pô. Deixa o cara... Ah, é Rabuda. Ramon. Começa com Ra. É Rabuda, é Ramon. Bota o moleque pra jogar, pô. Cara, próximo jogo, bota o Mateuzinho nessa p... também. Vai os dois. Os Cria jogando. É a terça dos Crias. Feriado dos Cria. Pronto, tá aí, ó. Resumo da live. Feriado dos Cria.